Eu vou tentar fazer uma abertura breve aqui, principalmente talvez enfatizando a pergunta tema. Estou bastante curioso para saber como é o funcionamento do trabalho dos amigos aqui. As referências que eu tenho na minha experiência ainda nesse momento como uma startup de aceleradoras e incubadoras é nessa área, né, de alguém, uma aceleradora na área de startup que pega um percentual normalmente da sua empresa e desenvolve oferecendo mentorias, oferecendo, em alguns casos, recursos para o desenvolvimento disso. E uma incubadora que aí sim o cara vai atrás das necessidades ali e pega empresas ou projetos específicos para sanar uma necessidade, né? Estou bastante curioso para ver como é que a galera que está atuando nessa área, especificamente na área de música. E já vou abrir, a gente dividiu aqui, cada um tem 20 minutos para se apresentar e apresentar o projeto. Depois a gente abre para perguntas de vocês. Tá legal? Vou começar aqui na ordem. Foca. Olá, rapaziada, boa tarde. Meu nome é Anderson Foca. Eu trabalho no Combo Cultural do Sol, lá de Natal, junto com a minha sócia Ana Morena. A gente tem uma atuação na área da música desde 2001. E dentro desse Combo Cultural a gente tem várias atividades que a gente vem desenvolvendo. E a incubadora foi uma espécie de comemoração de 10 anos da atividade do Sol. A gente começou como um espaço para reunir artistas que a gente gostava e também as nossas próprias bandas. A primeira experiência cooperada desse projeto foi uma compra de um equipamento de gravação para gravar os nossos artistas. A gente detectou que tinha um certo gap ali de dinheiro para ir para um estúdio, e a gente fez uma conta e se a gente juntasse 2, 3 artistas com orçamento de estúdio, talvez a gente fosse capaz de comprar um equipamento que minimamente suprisse a necessidade da gente gravar, e esse equipamento também ficaria à disposição de outros artistas para ampliar a ação desse selo que a gente tinha acabado de criar. Foi, na época, uma alternativa que a gente achou para dar uma suplantada na parte financeira, né, na parte da grana, do envolvimento do selo, e a gente encabeçou esse processo. Logo depois disso, a gente foi desenvolvendo algumas coisas como NetLabel. O do Sol foi um dos primeiros selos aí para NetLabel, disponibilizar o áudio gratuito. A gente sabia que tinha uma fanbase que gostava muito de ir para show, ver show, e oferecer a música para o cara conhecer a música e ir para o show parecia um negócio melhor do que vender o áudio, vender a forma digital do áudio. A gente preferia vender a forma física do áudio, que é no show, uma camiseta ou alguma coisa do tipo. A gente optou por isso. E todo esse processo do Sol veio acontecendo de uma maneira muito casada com a própria cidade. Natal é uma cidade que está bem no meio do Nordeste brasileiro. Eu considero Natal o meio do Nordeste, o meio do Brasil, mais do que Brasília, porque ele é um meio litorâneo do Brasil. Então, estamos ali na parte que é meio, né, na ponta ali do Brasil. Então, tem uma região central ali onde passa muita gente. Natal é uma cidade muito... tem muitas influências de vários lugares, assim. Teve uma invasão americana na Segunda Guerra, que deixou muitos lastros. Empresas como a Aeronáutica, Petrobras, deixaram muitas pessoas de outras cidades e tornou a cidade muito cosmopolita. Natal é uma das poucas cidades do Nordeste brasileiro que não tem uma cultura popular muito forte, para vocês terem uma ideia. Como a gente conhece o maracatu do Recife, o coco da Paraíba, Recife, da região do Cariri paraibano, Cariri cearense, Cariri baiano. A gente lá não tem muito esse espaço na cultura popular. Existe, como todo lugar do Nordeste, né? Mas não é tão forte como em outras cidades, por conta dessa peculiaridade da cidade de Natal, que tem essa coisa mais cosmopolita. E aí, a gente foi desenvolvendo uma série de plataformas junto com esse selo para suplantar as necessidades dos nossos artistas. A gente ia encarando isso como uma escada, né? Só que digamos que a altura da escada eram sempre muito grandes, assim. Então,
A primeira delas era registrar o áudio, então a gente resolveu fazer esse lance para comprar o estúdio, comprou o estúdio. A segunda dela é, quando a gente agendava o artista para lançar o disco, a gente sempre conseguia o espaço. Mas já no segundo show, o cara da casa não queria fazer o show, porque já não era o lançamento, já não era uma novidade, a gente não conseguia mais agendar o artista. Ele ficava sem ter onde tocar. E a gente foi pensando em alternativas para que isso não fosse barreira para a gente ampliar nossas ações. E aí veio o Centro Cultural do Sol, que é um espaço que a gente pegou muito nessa premissa, a gente fez uma conta rápida, já estava alugando, sei lá, 8 vezes ao mês lugares da cidade para fazer atividades culturais e shows e coisas do tipo, e percebeu que se a gente pegasse esses 8 aluguéis por mês e alugasse a nossa própria casa, talvez fosse mais barato. E era nosso, ninguém tinha que ficar dizendo o que a gente ia fazer, o que não ia, o que era bom, o que não ia. Passava só pela nossa curadoria, não pela curadoria dos donos das casas. E a gente veio exercitando essa escalada com o do Sol desde então. Eu sempre falo para a galera que a gente faz a mesma coisa que a gente fazia em 2001. Só que agora, em 2016, a gente tem um festival que reúne quase 25 mil pessoas. O Centro Cultural do Sol é um espaço que está aberto há 14 anos. É muito difícil um espaço ficar aberto tanto tempo assim, porque a gente soube lidar com o ritmo do mercado, também nunca embarcou em onda nenhuma, e, ao mesmo tempo, embarca em todas as ondas, né? Se tem muito hip-hop na cidade, o hip-hop está lá. Se tem muito metal, o metal está lá. A gente não tem não é específico para alguma coisa. A única coisa que a gente não faz lá é festa. Assim, a gente procura não fazer festa, que é para ter um lugar para garantir o show do artista. O espaço não é luxuoso, mas ele é bem bacana, recebe gente do Brasil inteiro. Agora, recentemente, foi lá o Rubel, passou por lá. E, bem, acho que metade da feira aqui, em algum momento, já deve ter passado no Centro Cultural do Sol, em algum momento da carreira, maior ou menor. O Móveis Coloniais de Acaju já se apertou no palco do Sol umas 3 ou 4 vezes. Então, é meio isso. E aí chega a hora da incubadora. O que a gente pensou? A gente sabia que a gente tinha um know-how para a música testado na vida, assim. A gente não fez curso, não fez nada. Mas a gente tinha os nossos dados, a gente tinha os nossos próprios estudos das nossas ações e sabia que a gente podia pegar todas aquelas informações que a gente tinha adquirido e todo o conhecimento, network que a gente tinha, a gente sabia que isso daria uma replicada muito boa se a gente pegasse um artista que a gente considerasse com potencial, né? E pegasse todo esse conhecimento que a gente adquiriu durante esses 10 primeiros anos do Sol e replicasse para um artista. Ou seja, trabalhar com ele do começo. Para você ter uma ideia, muitos artistas até mudaram de nome nesse processo, que a gente detectou, cara, esse nome não está legal, não condiz com o que você faz. Você não acha que deveria ter um outro nome? A gente se inseriu como um artista a mais dentro do processo artístico daquela banda, sendo que a gente estava chegando com um know-how de 10 anos de atividade, viajando o mundo inteiro, conhecendo muita gente, recebendo muita gente, prestando atenção na parte criativa dos artistas, na parte empreendedora dos artistas também. Então, isso tudo foi trazendo para a gente um certo lastro que a gente quis emprestar para os artistas da cidade em 2010, em 2011, que foi o ano que o do Sol fez 10 anos de atividade. E aí a gente escolheu 8 grupos, olhando para o recorte de música da cidade, tentando ser mais eclético possível, em 2011, e com investimentos próprios, usando as próprias coisas que a gente tinha, né, a nossa casa de show, o nosso estúdio, a nossa assessoria de imprensa, a gente tem uma área de vídeo também, o do Sol TV, que é o nosso canal de vídeo. Ele tem mais de 1000 vídeos de artistas brasileiros e internacionais. É um canal muito ativo de vídeo. Numa época que a gente nem pensava em YouTube, monetização, nada disso. Era mais um canal de divulgação mesmo, que hoje já tem mais essa premissa de fazer o vídeo para ter clique, para ganhar propaganda e tal. A gente nunca meio pensou sobre isso. Mas o fato é que o canal hoje é bem monetizado e vai bem porque começou de uma maneira mais orgânica, não de um jeito para cliques. E a gente foi replicando isso. E dentro desse processo da incubadora, a gente foi mexendo em todas as áreas do artista. A gente subia com o artista, ficava com ele no estúdio, ensaiava com ele, tocava junto,
se inseria na movimentação da própria dinâmica da banda, se tinha algum problema entre um músico e um outro, alguma coisa que não tava que a gente sentia que a vibração não estava muito boa, a gente ia lá tentar resolver. Espalhou esses áudios pelo Brasil inteiro, então muita gente finalizou esses áudios. Sei lá, a gente gravava em Natal e o áudio era finalizado aqui em São Paulo por uma pessoa que a gente gostava. Essa pessoa também ia lá e meio trocava com aquele artista. Só que isso tudo foi feito com investimento próprio do Sol. A gente tirou uma grana que a gente tinha feito das nossas ações de bens culturais, como o próprio Festival do Sol, investiu muito nessa incubadora, porque a gente acreditava que isso não era um trabalho que a gente estava fazendo fazendo uma caridade para a cidade. Na verdade, aquilo era uma forma da gente garantir que teriam mais artistas e que mais artistas levariam mais gente e que mais gente levaria mais tickets e que a gente era digamos, o mentor disso e estava inserido dentro dessa cadeia. Então, a gente achava que em algum momento esse investimento iria retornar para o do Sol de alguma maneira, ou numa venda de um show, num agenciamento de um show, ou numa monetização de uma música com alguma propaganda, ou o artista dando uma bombada e aí a gente ganhar o share, que não é o share do dinheiro, mas é o share, esse artista é do Sol, foi a galera lá que produziu e tal. Que isso parece que é uma coisa que não tem importância, que parece que o share não é importante, mas é tudo. É o que faz você ser reconhecido, você ter algum tipo de reconhecimento e ser atendido também, né? Quando você não tem um lastro, você vai bater na porta da Petrobras e vai dizer, pô, quem é esse cara? Eu não vou atender ele. E a gente conseguiu ter esse lastro para ser atendido, ser ouvido, estar nas empresas, estar nas palestras e tudo mais. Todo esse exemplo que eu dei sobre a incubadora, a gente sempre teve o retorno depois. Vou dar o exemplo da banda Tal Migadelha, que é uns artistas de lá muito legais, já viajaram, inclusive, várias cidades do Brasil. Essa banda não existia, são 2 artistas solo, Simona Talma e Luiz Gadelha. A gente reuniu os 2 dentro desse trabalho, são 2 vocalistas e compositores, dos melhores da cidade, os 2 têm carreira solo também. E o álbum deles, a gente fez um trabalho do zero com eles, nem eram artistas muito populares na cidade. E no primeiro show que eles fizeram, que a gente tinha lançado o áudio, sei lá, 2 semanas antes, dando o áudio, teve tipo 50 mil downloads, que para Natal é muita coisa, e praticamente só Natal consumiu, né, porque era uma coisa muito localizada. 50 mil músicas foram baixadas no site, e o show tinha 300 pessoas cantando todas as músicas. Esse processo ficou incubado durante 1 mês e meio, a gente só falando deles, e fazendo coisas para eles, e vídeos e tudo mais. E a gente sentiu que aquele trabalho não era lendário, a gente não estava fazendo uma coisa que não ia ter resultado. E a gente foi aprimorando isso tudo. Resultado, essa banda a gente deve ter investido em torno de R$20 mil. Na primeira ação que a gente teve de volta, a gente pegou a grana de volta, que foi uma propaganda de uma loja de roupas que tem em Natal bem grande, uma loja de departamento, na verdade, chama-se Rio Center. Tinha uma música deles que dizia: ó, querida, se você consegue me ver, me lê inteira, e o que é bonito é para você. É uma parte da música deles. E essa empresa achou que esse mote era mais legal do que qualquer mote para uma campanha dos Dias do Namorado. Dia dos Namorados, o que é bonito é para você. E aí a gente vendeu essa campanha para Rio Center e já tirou o dinheiro do investimento do Tal Migadelha só nessa campanha. E ainda ampliou a ação, porque a Rio Center fez 3 mil discos deles. Todo mundo que comprava alguma coisa na loja acima de tantos reais ganhava um disco. Eles ainda compraram um show, porque a galera começou a taguear muito a loja e a propaganda, que o final da campanha dos Dias dos Namorados foi um show dentro da loja, que bombou, confusão, aquela coisa toda. Parecia a gente até ficava meio tipo, nossa, um artista local conseguiu envolver as pessoas de um jeito que não é só o amigo que vai para o show, alguma coisa do tipo. Então, a gente continuou replicando a incubadora nos outros anos. A incubadora gerou, até hoje, no do Sol, quase 30 discos, entre EPs e discos. A gente só não teve ação da incubadora esse ano, por motivos óbvios, um ano muito estranho, e a gente resolveu segurar um pouco os nossos investimentos próprios e algumas coisas do tipo para ver o que ia acontecer.
E o que a gente viu não foi nada bom. Todo mundo sabe que o ano não está legal para a cultura, mas a gente está ligado que a gente precisa se voltar para o nosso bunker e dar uma respirada para ir para frente de novo. E em 2015 o processo da incubadora foi aprovado no edital do Itaú Cultural. Foi a única vez, 2014, foi a única vez que a gente teve projetos, grana de patrocinadores aplicadas diretamente ao projeto. Gerou 8 discos, uma turnê bem grande aqui em São Paulo, e em várias cidades do Sudeste e do Sul brasileiro, e uma ação aqui em São Paulo muito legal no Itaú Cultural, que reuniu 8 bandas em 4 dias, todas bandas de Natal, no auditório do Itaú. Então, a incubadora, para a gente, o processo da incubadora é isso, né? Vocês vão ver que aqui tem vários modelos, incubadoras dentro da universidade, incubadoras financiadas por governo e tal. O nosso foi um financiamento do próprio do Sol, com um lastro de conhecimento que a gente acumulou durante o processo formativo do próprio do Sol, e também dividindo isso com as bandas. Alguns artistas também contribuíram, alguns artistas incubados também incubaram. O Luiz Gadelha, que é esse cara que eu falei, ele produziu outros discos da incubadora dentro do processo. Então, quer dizer, foi se retroalimentando ali e fazendo mercado para Natal. Hoje, Natal tem vários artistas posicionados no mercado, o que para a gente é uma coisa absurdamente inédita e muito legal. Temos artistas como Fafo no Alasca, Camarões Orquestra Guitarrística, Plutão Já Foi Planeta, Mamed, Cristal, entre outros artistas posicionados e tocando no Brasil inteiro, com boas turnês e tudo mais. O que para a gente em 2001 era tipo inviável, sem ter onde tocar na própria cidade. Então a gente considera que isso deu uma encantada na cidade, assim, deu uma encantada lúdica da gente sentir que é possível fazer coisas se você faz o processo claro, colaborativo, ao mesmo tempo tendo uma certa didática, né? Não fazer tudo numa loucura, né? Sem pensar muito no que está fazendo. A gente tem uma didática para fazer isso, tem uma aplicação didática que foi desenvolvida por a gente mesmo. A gente mesmo foi percebendo o que dava certo, o que não dá. É como ir no Facebook e impulsionar um post. Se você não sabe ao certo para quem você vai fazer isso, nem bote o dinheiro, porque vai ficar tipo away, você não vai atingir. Vai ter lá um monte de gente curtindo que você não sabe nem quem é. Eu gosto de saber quem está curtindo os posts de um patrocínio que eu faço de um post meu. E aquilo você só consegue fazer se você estuda o jeito que você faz isso. E aí é meio nessa pegada que a incubadora do Sol vem atuando desde 2011. É isso. Obrigado, Foca. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Daniel Domingues. Vou apresentar para vocês a incubadora Nós de Rede e explicar exatamente o que é uma incubadora de redes. Tá? Um breve contexto. Eu e minha sócia éramos advogados e, em 2007, surge o setor de economia criativa no Sebrae, surge a Rede Rio Música, que basicamente era uma ideia de se colocar vários agentes da música numa sala e o Sebrae tentar entender de que forma ele poderia trabalhar para eles, criar alguma linha de ação para os agentes da música. E, pela rede, comecei a viajar e conhecer alguns festivais pelo Brasil para começar a entender como trabalhavam os artistas em cidades que não tinham investimento, como tem Rio de Janeiro, como tem São Paulo. E, a partir daí, comecei a conhecer, enfim, agentes culturais do Brasil inteiro e comecei a ver que a forma de trabalho, a forma de encarar o trabalho era absolutamente diferente da forma como, no Rio de Janeiro, infelizmente, se encarava o trabalho com música. No Rio, você tinha um perfil ainda muito de, por estar ali na mesma cidade das grandes gravadoras, da maior televisão lá da América Latina, você tinha uma sensação ainda de que o mercado, que naquele momento já se reconfigurava completamente, já não se vendia mais o disco, apontava-se para o download, o streaming ainda era nem uma realidade naquela época, mas ainda tinha esse sentimento de que o mercado iria voltar a ser como era antes, ainda tinha aquela sensação de alguém fazer por você. Então, eu comecei a me especializar ali em legislativo, comecei a fazer alguns festivais, comecei a fazer trazer alguns artistas, o Móveis Coloniais de Acaju, o próprio Camarões, a gente já chegou a fazer alguns shows ali no Rio de Janeiro, e comecei a ter uma imersão pelo interior do Estado, junto ao Sebrae, para levar uma capacitação nessa área de escrever projetos no interior do Estado do Rio. E aí comecei a ver que havia uma defasagem muito grande também do interior do Estado do Rio
para o município do Rio de Janeiro. Então, a gente pensou, no caso, a gente montou a empresa Ponte Plural, e pensou que a gente poderia lançar algum produto para resolver algumas questões que a gente viu, algumas necessidades em comum, no que a gente começou a levar capacitação em gestão para o interior do Estado. A gente diagnosticou 2 perguntas. Uma pergunta era, onde estão os agentes culturais? Era uma pergunta que todas as cidades faziam. Onde estão as casas de show? Onde estão os agentes culturais? Onde estão os festivais? Onde estão as produtoras? E a outra pergunta, basicamente, era a que todo mundo faz. Como viver de música na minha cidade? Eu estou numa cidade que eu só tenho voz e violão de opção, e eu preciso tocar 4 horas cover, e eu preciso tocar baixinho. Como viver de música nessa realidade? Onde estão os agentes culturais? E aí a resposta a essa pergunta, onde estão os agentes culturais, foi um site que a gente lançou no ano passado, é um aplicativo que se chama Mapa Musical RJ. O site é mapamusicalrj.com.br. Ali a gente fez uma pesquisa durante um ano, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, em que a gente diagnosticou todos os festivais, casas de shows, cursos de música, estúdios de ensaio e gravação, lojas de instrumentos, equipamentos de sonorização para alugar para show, secretarias municipais de cultura, redes e coletivos. Foi feito durante um ano esse mapeamento, se chegou a mais de 1.000 agentes mapeados. E aí, no que a gente olhou para esse mapa, a gente viu, tem festival no estado do Rio inteiro, tem aniversário da cidade movimentando muito dinheiro, tem festa da padroeira movimentando muito dinheiro, tem evento de motoclube, a rodo, tinham mais de 100 eventos de motoclube, acabam sendo quem mais movimenta a cena do rock ali no estado do Rio. Tem lugar para tocar, embora não propriamente casa de show, mas estúdios de gravação estava completamente concentrado na região metropolitana, estava concentrado mais ou menos em 3 cidades de 92 do município do Rio. O que isso indicava? Isso indicava que, para você trabalhar, viver do ofício da música, dependia você estar concentrado na região metropolitana do Rio de Janeiro. O que, em tempos onde você precisa circular o show, em tempos onde você precisa estar na cidade para fazer o show, para vender o merchandising, coisa que o Móveis fez de forma brilhante durante anos, ficava muito difícil você fazer isso no estado do Rio. O próprio Móveis já tocou em Cordeiro, já tocou em cidade, já viu o quão defasado é o interior para o município, no que você tinha uma concentração ali na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, o Mapa Musical RJ ele é colaborativo, ele continua sendo atualizado, ele vai expandir para São Paulo, Brasil, América do Sul, pelos próximos anos, mas esse diagnóstico identificou, a gente precisa fomentar esse interior de alguma forma. E aí que vem a ideia de montar uma incubadora.